Evangelho, conforme o relato de João, capítulo 3, dos versos 22 ao 36. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar-nos. Querido Pai Celestial, é no precioso nome do Teu Filho Jesus que nós estamos reunidos. Senhor, nós sabemos que Ele é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E nós temos crido, Senhor. E a Tua palavra diz que aqueles que creem no Filho têm a vida eterna. Nós temos crido no Teu Filho Jesus. Mas muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos das prioridades. Nós sabemos que o Teu Filho foi colocado por Ti para ter a primazia sobre todas as coisas. E nós queremos que isso seja visto por nós, Senhor. Senhor, Tu és o verdadeiro pregador. Tu és o próprio Deus, Tu és a vida eterna. Tu és a manifestação da verdade. Nós rogamos que o Senhor fale conosco, Senhor. A nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na última vez que nós estivemos juntos, falando sobre esse texto, nós cobrimos a metade dele. Falamos do verso 22 ao verso 30. Falamos que com João aprendemos uma lição de humildade, que é a primeira lição do ministério, do trabalho no Senhor. Se nós queremos trabalhar para o Senhor, nós precisamos entender o nosso lugar como criaturas. E a humildade é a glória da criatura. Por isso que o apóstolo Pedro e também o apóstolo Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E a humildade, nós vimos que é o senso de nada ser quando vemos que Deus é tudo. Então é como se nós estivéssemos dispostos a ser um vaso vazio para sermos preenchidos por Deus. E tendo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa, para que a glória seja de Deus, a honra seja para Deus e os frutos sejam para Ele. E que seja a partir dele, vindo dele, por meio dele e para Ele. Que o Senhor nos ajude a perceber isso. Essa foi a nossa primeira parte
uma grande lição de humildade. Nós vimos que esse evento é antes de João ser preso. Quando Jesus, depois da sua tentação, volta a se encontrar com João e a todos aqueles eventos do capítulo 1 em diante. Depois, aquele milagre de Caná da Galileia, onde o Senhor transforma água em vinho. Depois, Jesus na Páscoa em Jerusalém, muitos crendo nele e o Senhor não se confiando a ele. E nesse evento da Páscoa, ele tem uma conversa com aquele líder religioso, aquele principal entre os fariseus, Nicodemos. E ele fala daquele assunto que cobrimos. É necessário nascer de novo. É essencial nascer de novo. É aqui que começa a vida cristã. Então não há, hoje eu pensava sobre isso, que nós encontramos países de tradição cristã, e cristã reformada, e cristã evangélica, mas que já estão há muitas gerações dos primeiros cristãos. E agora eles têm toda a tradição, eles têm todas as palavras, todos os credos, todas as confissões, mas não têm transformação de vidas. E às vezes os pais esquecem de que é aqui que começa a vida cristã dos seus filhos, pelo novo nascimento. E que Deus não tem neto, que todos precisam crer em Cristo para que sejam salvos. Que nossos filhos precisam ser ensinados no caminho e ser conduzidos por nós a Cristo, para que possam nascer de novo. Porque é necessário nascer de novo. Isso é obra do Espírito. Isso é obra de Deus no coração do homem. Conversava com um irmão que estava interessado nas coisas do Senhor, mas não sabia se aquele interesse era puramente dele. Mas como o Klaus mesmo leu, né? Se nós cremos no Senhor, se nós nos interessamos pelo Senhor, só tem um motivo para isso, que Ele nos atraiu para si. Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Né? Nós andávamos assim, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim nós estávamos, todos nós, mortos, e éramos incapazes de nos achegar a Deus. Mas o texto de Efésios 2,4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós em nossos delitos, os irmãos percebem? Mortos, inativos, inimigos de Deus, aborrecidos de Deus, insolentes contra Deus, insubordinados contra Deus, ímpios, pecadores, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Foi por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez, não por obras de justiça praticadas por nós, mas por pura graça. E graça é Deus se dando a nós. É Deus se manifestando a nós por meio da pessoa do seu Filho Jesus. É daí que vem a vida. É aqui que começa a vida. A vida estava em Cristo. A vida foi dada a nós. Ele trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E Ele mesmo, o próprio Cristo, é o Evangelho de Deus, como diz Paulo em Romanos. O Evangelho diz respeito à pessoa e à obra do Filho de Deus. E é esse Evangelho que o Espírito Santo toma agora e energiza, revive em cada coração e produz realidade espiritual. Aí nós temos nova identidade, nós temos novas percepções, nascemos de novo. Somos capazes de entrar na escola de Cristo e prosseguir rumo até a eternidade. O Senhor não nos desamparará, estará conosco todos os dias. Mas como é que nós podemos crescer no Senhor, irmãos? Crescer nessa vida? Só sendo humildes. Só não tendo ciúmes uns dos outros. E nós vimos que João veio preparar o caminho para o Senhor. E ele pregou o arrependimento para a remissão de pecados. Ele estava aplainando o caminho para o Senhor. Mas, 6 meses depois, Jesus começa o seu ministério. E esses 2 ministérios, um fica em sobreposição ao outro. João vai saindo de cena. Como nós vimos, João vai indo em direção a Samaria. E Jesus continua o seu ministério na Judéia. E há ciúmes entre os discípulos de João e um judeu
com respeito à purificação. Eles vão perguntar para João, mestre, vão dizer a João, nem falam quem é Jesus. Eles sabem quem é Jesus, eles ouviram da boca de João quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É o que vem das alturas, está acima de todos, sobre todos. Jesus é o primeiro. Jesus é aquele que tem a primazia, porque já existia antes de todas as coisas. Eles sabem quem é Jesus, mas como fala o ciúme, aquele, nem se cita o nome do Senhor, que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Não é assim? E o que João responde? Aquela lição que nós vimos de humildade. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E vós mesmos sois testemunhas, ele dizendo a eles, João Batista, de que vos disse, eu não sou o Cristo. Essa é a confissão da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. O cabeça é o Cristo. Ele que tem que ter o primeiro lugar. Nós somos seus servos, por misericórdia, por pura graça. Pecadores, salvos pela graça divina. Nós não somos o Cristo. E João diz, fui enviado como seu precursor. E João fala mais. O que tem a noiva é o noivo. E João é o amigo do noivo. Então ele vai saindo de cena para que Jesus apareça. E ele diz, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija com a voz do noivo. Ele segue dizendo, esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Os irmãos percebem, irmãos? O que Deus está fazendo por boca de João Batista aqui? Deus está mostrando o lugar da criatura. O lugar da criatura é se afastar para que Cristo seja visto. Amém? E hoje, então, com vistas a essa segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre essa realidade. Por que Cristo tem que crescer? Por que você tem que diminuir? Por que eu tenho que diminuir? Porque, segundo esse texto, do verso 31 ao 36, Jesus é superior a todas as coisas. E há 5 razões aqui que nos comprovam que Jesus é superior a todas as coisas. E por isso ele deve ter o lugar de preeminência. Por isso ele é o primeiro. Por isso ele é o herdeiro de Deus. Por isso é aquele que deve ser adorado. As razões estão aqui. O verso 31 fala a primeira delas. O texto diz assim, quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Essa é a primeira razão. Porque ele é aquele que está acima de todos. Ele que ocupa o primeiro lugar. O que significa isso? Significa que ele tem a preeminência sobre todas as coisas. Que ele é soberano e o dono de todas as coisas. Se ele veio, como o texto diz aqui, no testemunho de João Batista, é porque ele já existia antes de todas as coisas. Isso fala da pré-existência de Deus, o Filho de Deus, aquele que estava com Deus, como começa esse evangelho dizendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Ele é o primeiro. Ele é o unigênito do Pai. E o verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o texto diz, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E o verso 18 diz, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Então ele é o enviado de Deus. Ele é aquele que veio das alturas. Ele é coeterno, coigual, consubstancial com o Pai. Ele possui todos os atributos da divindade. Ele é Deus.
Ele é aquele que existia desde o princípio, como diz 1 João capítulo 1, o que era desde o princípio, e os apóstolos dizem o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo eterno. A razão pessoal e criadora de todo o universo. Aquele que dá sentido a todas as coisas. Aquele que trouxe à existência todas as coisas. O Criador, o sustentador da vida. Deus de Deus, luz de luz. O Filho de Deus. E esse Filho já existia antes de João. E já existia antes de qualquer coisa existir. E por isso ele tem a preeminência. Quando só havia Deus, estava Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Numa relação completa e totalmente satisfeita em si mesmo, não precisando de nada nem de ninguém. Ele é o primeiro. Ele é o principal. Ele é o mais importante. E com isso concorda Hebreus capítulo 1, que diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, ele é a palavra final de Deus. O texto diz, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Diz a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. O texto diz, ele que é o resplendor da glória. Ele é a manifestação da glória divina. Como diz Ezequiel capítulo 1, que havia no trono um semelhante à glória de Deus. Um filho do homem e a sua aparência era semelhante à glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer conhecer a Deus, há um único lugar para que Deus seja conhecido, em seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus fala, Deus fala. Quando Jesus perdoa os pecados, Deus perdoa pecados. Ele é Deus, 100% Deus. E agora, como enviado do Pai, também 100% homem. Igual a nós, exceto no pecado. Por conta de todas essas coisas, ele está acima de tudo. Ele é o primeiro. Também, como diz Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13, que diz assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. O que mais? A remissão dos pecados. O texto diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, quer tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Os irmãos percebem, irmãos? O que resta para alguém aqui? Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o dono dos anjos. Ele é o Senhor de tudo. Por isso, convém que ele cresça e que nós diminuamos, porque ele é maior do que todos. Agora, pensemos, irmãos, como o nosso ego é gigantesco. Porque quando Deus fala, o céu, terra, mar, todos obedecem. Todas as estrelas se apresentam diante dele. Mas o nosso coração, endurecido, muitas vezes se rebela contra Deus. Não é assim? Querendo tomar o lugar de Deus. Mas quem vem das alturas, certamente está acima de todos. E João está dizendo o seguinte, segue o verso dizendo, quem vem da terra é terreno. E fala da terra. Os irmãos percebem a diferença do falar de Jesus para o falar de João, ainda que inspirado pelo Espírito? Jesus é a palavra de Deus manifesta. Jesus é a própria verdade encarnada. O homem fala das coisas do homem. Em si mesmo, nada tem. O homem não pode fazer coisa alguma se do céu
não lhe for dada. Ele precisa do Senhor para tudo. O Senhor é o sustentador da vida dele. Até mesmo os blasfemos precisam que o Senhor os sustente pela palavra do seu poder para que possam seguir blasfemando contra Deus. Ele é o Senhor de tudo, irmãos. Ele é o dono de todas as coisas, o Senhor da vida. Ele está acima de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Quando Deus ocupa o verdadeiro lugar e os direitos divinos são satisfeitos, porque Deus tem seus direitos e os direitos de Deus são violados todos os dias. Todas as vezes que nós deixamos de honrá-lo, todas as vezes que deixamos de adorá-lo, de render a Ele toda a glória, toda a honra que lhe é devida, estamos usurpando os seus direitos. Os direitos de Deus são violados todos os dias. Todas as vezes que deixamos de lhe prestar culto, estamos deixando de dar a Ele aquilo que lhe é devido pela posição que Ele ocupa. Deus está acima de todos. E esse é o Deus Filho que veio do... Mas, irmãos, a maioria deles não o receberam. Os irmãos percebem, irmão? Nessa caminhada, dessa jornada, no seu ministério terreno, ele foi angariando frutos até ser levantado na cruz, quando ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Então é como se ele fosse agrupando junto a ele aqueles que o Pai o deu desde antes da fundação do mundo. Amém? Ele é o Deus que se fez homem. Ele é o Deus que se autolimitou, que se autoesvaziou, que se limitava até mesmo no uso independente dos seus atributos divinos. Ele se esvaziou, ele veio do céu, ele veio do trono de Deus, das alturas, da glória que ele tinha com Deus, como diz João capítulo 17, verso 8. João capítulo 17, ele diz assim: Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. E ele deixou a sua glória e veio pisar a nossa terra, irmãos. Mas ele estava acima de todos. Ele era o primogênito, o Filho de Deus, o herdeiro de tudo. Amém? Essa é a primeira coisa. Por que nós devemos diminuir e Cristo crescer? Porque ele é superior. Porque ele está acima de tudo. A segunda coisa está no verso 32. Esse que está acima de tudo conhece as coisas desde dentro. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele tem um conhecimento de primeira mão. Nosso conhecimento todo é dado por Deus. O dele existe em si mesmo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E ele fala, ele testifica o que tem visto e ouvido. Os irmãos entendem a diferença entre conhecer as coisas de segunda mão e conhecer de fato como Deus conhece? Deus conhece todas as coisas de primeira mão. Deus sabe tudo. Passado, presente e futuro, Deus sabe todas as coisas. E esse é o nosso Senhor Jesus, irmãos. Ele já havia dito isso a Nicodemos. No capítulo 3, verso 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Os irmãos percebem? Contudo, diz o texto aqui no verso 32, ninguém aceita o seu testemunho. O Filho de Deus sabe todas as coisas. Ele já havia dito também no capítulo 2, verso 24, o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia todos. E não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo conhecia, sabia o que era a natureza humana.
Ele conhece todos. Ele conhece a respeito de tudo. Todo conhecimento genuíno provém dele. Tudo aquilo que é verdade, verdade absoluta, provém dele. Nenhum conhecimento é adquirido fora dele. E nós estamos falando aqui de algo relacional, irmãos. Como o filho conhecia o pai? O filho conhecia o pai pela sua relação íntima com o pai. Como o pai conhece o filho? Por sua relação íntima com o filho. Ninguém conhece o pai senão o filho, Jesus disse em Mateus 11. E ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho e a quem o filho o quiser revelar. E para que ele veio? Ele veio das alturas para tornar Deus conhecido, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Quando ele testifica aquilo que ele tem visto e ouvido. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente. Ah, irmão, e como é que Mateus 24:36 diz, aquele dia e hora ninguém sabe, não é verdade? Nem o Filho, nem os anjos, senão somente o Pai. E aqui nós precisamos entrar numa coisa que nós chamamos de comunicato idiomatum na teologia, que é a comunicação de atributos. Porque tudo que diz respeito ao homem, exceto o pecado, pode se dizer a respeito de Cristo. Exemplo, o homem se cansa. Cristo se cansou várias vezes. O homem sente dores, tristeza, aflições, cansaço. E isso pode se dizer a respeito de Cristo. O homem morre. E isso pode se dizer a respeito de Cristo. Mas também, nessa pessoa, distinta de todas as outras, pode-se dizer que ele era onisciente, onipresente, todo-poderoso, eterno, imutável, que não morre, que não se cansa, nem se fadiga. Tudo isso pode se dizer dele ao mesmo tempo. É só dele que pode se dizer isso ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas que perdem de vista isso, às vezes estão perdidas aí dizendo que Jesus é só um homem. O Jesus é divino, mas não é humano, não é? E a verdade é que Jesus é divino e humano. E ele se esvaziou de si mesmo. E ele restringiu o uso independente dos seus atributos por sua própria vontade e poderia fazer uso deles quando quisesse. Porque o texto de Filipenses 2:5 diz o quê, irmãos? Tem de vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não se aferrou aos seus direitos de ser como Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aqui é uma soma. Ele era Deus, e a partir do momento que ele se esvaziou da sua posição, das suas riquezas e sua glória, ele se tornou também um homem. E agora, encarnado, ele é o Deus homem. Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Ele conhece todas as coisas. Ele é digno de ser adorado. Por que tinha que ser assim? Porque se não fosse Deus, não poderia perdoar pecados. Se não fosse homem, não poderia morrer no seu lugar e tomar a sua conta sobre ele. Então era a única maneira de você ser salvo, se Jesus era quem ele disse que era. Porque se ele não era quem ele disse que era, ou ele era um mentiroso ou um lunático. Mas como ele era, uma Bíblia dá testemunho de quem ele disse que era, ele era Deus. Deus manifesto na carne. Bendito seja o nome dele. E quando ele fala daquilo que conhece. Por isso, ele é superior a todos os outros. Ele é um ser inigualável, nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, ele é aquele que comprova, certifica toda a verdade de Deus. Verso 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, certifica que Deus é verdadeiro. O que significa isso? Muitas coisas
Primeiro, Jesus é o cumprimento e a realidade de todas as promessas divinas. Nele há o sim de Deus e o amém de Deus. Ele é a própria manifestação da verdade. O Pai é a verdade, como diz Isaías. O Filho é a verdade, como diz João 14:6. O Espírito é a verdade. Deus é a verdade. Quando Cristo testifica, e aquele que observa o testemunho de Cristo, então certifica-se que Deus é verdadeiro. É interessante, não é, irmãos? Como conhecemos a verdade? Essa verdade que nos liberta, que nos transforma, somente por meio do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Deus tem um anúncio, Deus tem um testemunho, Deus tem uma palavra. Deus é confiável. Deus falou a respeito de algo. 1 João capítulo 5, a partir do verso 7, diz: se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho, como Isa vinha falando para nós semana passada. Aquele que permanece rebelde contra o Filho faz Deus mentiroso. E o testemunho de Deus é este. O texto diz que Deus nos deu a vida eterna. Essa é a verdade. Mas essa vida só está em um lugar. E essa vida está no seu Filho. Ele diz: aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que não crê no Filho de Deus não tem a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele trouxe a manifestação da verdade divina aos homens. Por isso que Pedro diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Atos 4:12. Somente em Cristo nós temos a revelação da verdade de Deus. Quem o ouve suas palavras, quem o ouve de fato pelo Espírito, tem certeza de que Deus é verdadeiro. Os homens estão lutando pela verdade, irmão. O que é a verdade? É a pergunta da filosofia. O cristão mais simples sabe o que é a verdade. Por quê? Se ele conhece a Cristo, ele conhece a verdade. Porque Cristo é a própria manifestação da verdade. E sabe o que a palavra da verdade significa, entre tantas outras? Realidade. Aletheia. Num sentido prático, você percebe a verdade sobre todas as coisas em Cristo, não fora dele. Se você vê pelos olhos de Cristo, então você tem discernimento daquilo que é a realidade a respeito de todas as coisas. A verdade de Deus é manifesta somente através da pessoa do Filho de Deus. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Onde está a fonte do discernimento? Onde está a fonte do conhecimento de Deus? Onde está a fonte das respostas para todos os problemas e perguntas da vida? Da onde nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o propósito da vida? Qual é a base de toda a moralidade? Para onde nós vamos? Onde está essa verdade? Somente em Cristo Jesus. Aquilo que ele disse, aquilo que ele fala, é aquilo que ele viu e ouviu junto do Pai. Porque ele veio de Deus. E ele é a própria expressão do ser de Deus. Quem lhe aceita o testemunho, diz o texto, certifica de que Deus é verdadeiro. Essa é a terceira coisa. Ele é a própria revelação da verdade divina. Por isso ele é superior a todos os outros. E o texto continua no verso 24, confirmando tanto a onisciência quanto a expressão em Cristo da verdade. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele é superior a todos porque existia antes de todos. Ele é superior a todos porque conhece todas as coisas. Ele é superior a todos porque ele é a própria expressão e manifestação e certificação da verdade divina. Mas diz aqui também,
Porque Deus não dá o Espírito por medida. Ele é superior a todos, porque em sua vida humana tinha a plena manifestação do Espírito Santo. Qual é a diferença dos homens? Até mesmo dos santos e da igreja, eles têm a sua porção do Espírito, conforme a proporção do dom de Cristo. E precisa de todos os santos para que haja uma plenitude da manifestação de Cristo. No homem Jesus, não. No homem Jesus havia uma plena manifestação do Espírito. O Espírito estava nele em sua completa plenitude. É muito mais do que o homem, irmãos. Essa frase, porque Deus não dá o Espírito por medida, não se aplica ao homem, se aplica ao Filho de Deus, Deus homem. Não se aplica ao homem comum. Não se aplica nem mesmo a você como parte do corpo de Cristo. Porque se você lê 1 Coríntios 12, por exemplo, você vai ver que há muitos dons. O Espírito distribui como quer, né? Mas nele não. Nele a plenitude do Espírito. Ele foi ungido com óleo de alegria mais do que todos os seus irmãos. A própria manifestação completa do Espírito estava no homem Jesus. E ele andava no poder do Espírito. Por que ele é superior a todos? Porque Deus lhe concedeu o Espírito plenamente. E ele viveu no poder do Espírito. E andou no poder do Espírito. Esse é o Deus que nós servimos. Não é pouca coisa, né, irmãos? Ele é superior. E mais. Verso 35. Em último lugar. Bendito seja o nome do Senhor. O Pai ama o Filho. E todas as coisas tem confiado às suas mãos. Ele é superior porque ele é o dono de todas as coisas. Não há nenhum centímetro quadrado no universo que Jesus não pode reivindicar como seu. A ele pertence todas as coisas. A ele pertence todos os homens. A ele pertence todos os anjos. A ele pertence todo o espaço de terra desse universo. A ele pertence todas as riquezas, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Ele é o dono de tudo. Quando o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há, e todas as coisas, todos aqueles que nela habitam, está falando do dono de tudo, seu Filho Jesus. Ele recebeu do Pai a incumbência de ser dono de todas as coisas. Ele é o dono das nossas vidas. Ele é o dono do sol, da lua, das galáxias, das estrelas, do firmamento. Ele é o herdeiro de todas as coisas. O Pai ama o Filho e todas as coisas lhe tem confiado às suas mãos. Por isso ele é superior a tudo. Há anjos no céu, Jesus é o dono deles. Há habitantes nessa terra, Jesus é dono deles. Como diz Abacuque, no capítulo 2, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E quando ele estava na terra, irmãos, não é em vão que Deus, por algumas vezes, pelo menos duas, como nós sabemos no batismo e depois no Monte da Transfiguração, diz: este é o meu Filho amado. É nele que eu tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho, o meu eleito, em que a minha alma se compraz. A ele ouvi. Porque ele é o dono de tudo. E o Pai deu todas as coisas a ele. O que isso tem a ver conosco? Espero que a gente consiga entender isso. Que nós não pertencemos mais a nós mesmos.
Porque essa consciência vem a nós quando nós nascemos de novo. Que as coisas que o Senhor confiou nas nossas mãos e que estão sobre nosso domínio, nossa mordomia, pertencem a Ele. Os nossos filhos são do Senhor. Aquilo que Deus confiou, os nossos bens, a nossa casa, são dele. Dele é a terra. O Pai deu todas as coisas ao Filho. O Pai ama o Filho. E todas as coisas têm confiado em sua mão. O tempo foi confiado a ele. Por isso que você vê o tempo sendo cortado antes dele e depois dele. E quando ele se encarna, é o início dos últimos dias. E a redenção pertence a ele. A salvação pertence ao Senhor. É dele. Não é de nenhum outro. Só tinha que ser por meio dele. O Pai confiou a obra a ele. Porque tudo que ele faz agrada o coração do Pai. Como diz Hebreus 10, sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. E ele diz, quando diz sacrifício e oferta não quiseste, os irmãos percebem, irmãos? Aí diz o Filho, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer a Deus a tua vontade. Irmãos, os irmãos percebem isso, irmãos? O universo é dele, o tempo é dele, a salvação é dele, a consumação de todas as coisas é dele. Tudo é dele. Tudo veio dele. Tudo veio existir por meio dele. E todas as coisas foram dadas para ele. Ele é o centro orbital do coração de Deus. Efésios capítulo 1, verso 10. De fazer convergir na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Convergir em Cristo é voltar a reagrupar em torno de Cristo, a reunir, aquela palavra bem grandona lá, Efésios 10, Ana que falou sastai. Fazer com que ele seja o cabeça, o centro orbital de todas as coisas. E foi para isso que ele foi dado à igreja. E começa na igreja, retendo o cabeça, reconhecendo ele como dono, que a manifestação de Deus pode ser vista no mundo visível. Jesus é superior a tudo. Jesus é o dono de tudo. Todas as coisas foram dadas a ele de presente. Ele é o nosso dono. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ele é superior a tudo porque vem das alturas. É maior do que todos. Né? Conhece todas as coisas. Certifica a verdade de Deus. Ele é a própria manifestação da verdade. Ele tem a plenitude do Espírito. O dom de Cristo que é dado a nós e repartido a cada um segundo a proporção da fé, estava habitando nele plenamente. Né? Por isso que precisa de milhares e milhares e bilhões de crentes para expressar Cristo plenamente. E também, ele é o dono de tudo. O Pai ama o Filho. Se você é amado por Deus, é por causa do Filho. E todas as coisas confiou ao Filho. Os irmãos percebem que João aqui, irmãos, está esclarecendo para cada um de nós. Por que Cristo deve crescer? Por que eu e você devemos diminuir? Há razões para isso. Não é uma palavra lançada ao vento. Ele sabe bem do que está falando. Esse é o último testemunho dele antes da sua prisão, né, que resultará em execução. Esse é o último testemunho de João Batista. E ele sabe bem quem é aquele que é enviado do céu. Porque ele conhecia Isaías 40, Malaquias. Ele sabia que depois daquele mensageiro viria o Senhor dos Exércitos. Viria o Messias esperado, o desejado das nações. E ele era o precursor desse caminho. Ele conhecia bem a respeito de quem as profecias diziam, que manifestaria o próprio Deus em carne.
E aí então, meus irmãos, por todos esses motivos, nós temos então um convite, uma chamada de Deus no verso 36. Se ele é tudo isso que diz que João Batista disse a respeito dele, agora nós entendemos o propósito de João em descrever todas essas coisas. Ele diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Está apresentado o Filho. Ele é confiável. Você pode confiar sua vida a Ele. Você pode crer nele de todo o coração. Você pode entregar-se a Ele, porque Ele é digno de confiança. E se você crê no testemunho de Deus, você vai ter certeza e certificar-se de que Deus é verdadeiro e fala a verdade. O enviado de Deus fala as palavras de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O Filho de Deus veio ao mundo para resgatar homens e mulheres pecadores. E Ele, por sua morte, se fez Senhor de vivos e mortos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Senhor de todos. E agora está disponível como um espetáculo ao mundo a obra do Cordeiro de Deus. Este é o meu Filho, meu eleito, em quem a minha alma se compraz. A Ele ouvi. Confie sua vida a Ele. Creia nele. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é pouca coisa, irmãos. É a vida divina. É a vida que só existia em Deus. A vida incriada de Deus. Não é uma existência que você vai continuar existindo e existindo, aí você cansou, tomou um suco, existindo um pouquinho mais. Não, é a vida incriada de Deus. A própria natureza divina. Como diz 2 de Pedro, capítulo 1, foi colocada em nós. A vida eterna é concedida de graça a todos aqueles que confiam suas vidas a Jesus Cristo. Veja que João diz, João Batista, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá no futuro. Ou teve. Tem. Bendito seja o nome do Senhor. Estas coisas vos escrevi de João na sua primeira epístola, para saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida. Sabe, irmãos, aqui crer é um ato de obediência. Por isso que às vezes você encontra nos evangelhos e nas epístolas a obediência da fé. O que é que eu quero dizer com isso? Deus apresentou seu Filho ao mundo. Ele andou nessa terra. Ao registro da manifestação da graça e da verdade de Deus. Ele era a expressão da graça e da verdade. Depois os apóstolos registraram essa expressão da graça e da verdade. E ficou documentado historicamente para nós esses eventos da vida de Deus manifesta entre os homens, andando entre os homens. E ele foi para a cruz como um espetáculo ao mundo visível e ao mundo invisível, e levou sobre si o pecado da humanidade. Ele foi exposto diante de todos. E agora, Deus, como diz Atos, capítulo 17, os irmãos não precisam abrir, eu só vou ler, porque é um texto que ele fala por si mesmo. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, Paulo diz aos atenienses. Agora, porém, notifica, sabe? O Evangelho é essa notícia de Deus, uma boa notícia. Mas também quando chega na sua casa, sabe, um oficial de justiça, com uma notícia, que é certeiro, uma intimação para você responder a algo que
diz respeito a um fato, alguma coisa, Deus notifica aos homens por meio do Evangelho. Que façam o quê? Que em toda parte se arrependam. O texto diz, porque ele estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. O que significa isso? Significa que a cruz foi um espetáculo de Deus ao mundo. E esse espetáculo, esse evento histórico, ele é uma notícia a todos os homens. Ele está apontando para esse momento histórico e dizendo, agora é o momento de que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Porque este filho que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia virá a segunda vez. Ele é o varão medida de Deus. E ele julgará o mundo com justiça por meio dele. Está exposto como um espetáculo. Aí, se você confia nele, então seus pecados são colocados sobre ele na cruz. E a justiça dele, a sua obediência, a sua vida é dada a você de graça, por meio da fé, quando você confia nele. E quem é ele? Esse é ele, o enviado de Deus. Aquele que existia antes de tudo, está acima de todos. Aquele que fala e testifica o que tem visto e ouvido. Que conhece todas as coisas. Aquele que demonstra, revela a verdade de Deus. Aquele que tem a plenitude do Espírito, porque nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Aquele que é o dono de todas as coisas e para o qual todos devem se submeter. Por isso, João Batista diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que mais que diz? O que, todavia, se mantém como rebelde contra o Filho, não verá a vida. Os irmãos percebem, irmãos? Se mantém rebelde, permanece em oposição ao Filho. Aqui só tem dois lugares. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado e das suas ofensas. Não é uma ira do futuro, é uma ira que já existe. A ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Já está sobre os homens a ira de Deus. E há um único barco, um único navio para escapar desse dilúvio da ira divina. Qual é? Estar em Cristo, estar no Filho. Se não está no Filho, se permanece rebelde contra o Filho, ouvindo a notícia da salvação, permanece sobre ele o quê? A ira de Deus. No futuro, os homens vão receber simplesmente a execução da pena, da sentença que já está sobre eles por causa dos seus pecados. Então você sai pela rua aí, não pense que é alguém indiferente a essa mensagem. Ou ele está num lugar, ou ele está em outro. Ou a ira de Deus está sobre ele. Não há neutralidade aqui, irmãos. Não há, eu não faço nada de errado, eu não trato ninguém mal, eu pago minhas contas. Não há nenhuma neutralidade aqui. Ou nós estamos em Cristo, ou sobre nós permanece a ira de Deus. E a ira de Deus é sua santa e justa retribuição por causa dos pecados. E todos os seres humanos nasceram mortos em delitos e pecados e receberam a culpa e a pena de Adão. Mas veja como aí o evangelho se torna uma boa notícia. Há um escape, há uma saída. Não é?
Deus anuncia aos homens que em todo lugar se arrependam. E a partir desse momento, há uma implantação de uma vida nova no coração. E essa vida vai crescer, irmãos. Essa vida vai crescer, vai avançar, vai expandir rumo à santidade até a glorificação, até o ponto final. E depois, por toda a eternidade, seguimos ouvindo as palavras do Filho de Deus e crescendo nele. Naquilo que de Deus nós podemos conhecer. Bendito seja o nome do Senhor. Os apóstolos entenderam isso. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Jesus era o Senhor de tudo. Ele que era circuncidado no 8º dia de vida como um judeu, da linhagem de Israel, do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento, que falava hebraico. Quanto à lei, era um fariseu, contra o zelo, perseguidor da igreja. Mas quando ele encontrou Cristo, o Senhor de tudo, que está acima de todos, o dono de todas as coisas, o Deus do universo, a própria verdade revelada, quando ele encontrou a vida, tudo aquilo perdeu o seu valor. Se tornou para ele, diz o texto de Filipenses, como esterco. Não é assim? Ele diz, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Os irmãos percebem, irmãos? Ele é o tesouro que nós temos guardado no nosso peito. Ganhar a Cristo, ser achado nele. Agora já não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus e é recebida mediante a fé. E Paulo prossegue, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora ele é o alvo, Cristo é o alvo, Cristo é o objetivo, Cristo é o propósito da vida, Cristo é o tudo. Paulo entregou-se a Cristo. Os apóstolos entregaram-se a Cristo. Se você é nascido de novo, você entregou-se a Cristo. Que isso possa nos lembrar, irmãos, de quem é Jesus. Amém? Como ele é precioso. Ele é o mais desejável do que 1000. Ele é o amado das nossas almas. Bendito seja o nome dele. Ele é o Deus da glória. O Deus que apareceu a Abraão. O Deus que apareceu a Josué. O Deus que apareceu a Jacó. O Deus que se tornou homem. Que nasceu por obra milagrosa do Espírito Santo no ventre de Maria. Que seria chamado Jesus. Que seria chamado Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Então, ao anúncio do Pai, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O texto diz de 1 João, 3 são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho tem em si o testemunho. E o testemunho de Deus é este: Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Amém, irmãos? Sobre ele permanece a ira de Deus. Não pensemos que os homens estão aí como se neutros. Se você não encontra a vida divina em alguém, essa pessoa tem um problema de morte, uma doença incurável, que só um milagre pode resolver. Às vezes a gente fica entretendo pecadores e ímpios enquanto eles caminham rumo à perdição.
Isso nos traz um grande senso de responsabilidade, irmãos, de todos que estão à nossa volta. Porque agora é o tempo da salvação. Hoje é o dia que o Espírito diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus continua dando esse mesmo testemunho. A mensagem é uma só. Ele é superior a tudo. Esse é o meu filho, a ele eu ouvi. Ele é aquele que pode salvar completamente os que se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, o Deus da nossa salvação. É a mensagem de Deus para nós, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Não durma. Não durma. Não durma essa noite sem que isso seja verdade para você. Dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, tem compaixão de mim, que sou um homem pecador. Arrependa-se dos teus pecados. Confie a sua salvação totalmente, exclusivamente a Cristo Jesus. Não há nada, absolutamente nada que você possa fazer para ser salvo. E continuamos nós, os crentes, irmãos. Não há nada que nós possamos fazer no que diz respeito à nossa santificação, se não vier da graça divina, se não for obra do Espírito, não há realidade, não há vida. Continuamos em inteira dependência de Cristo, porque a nossa suficiência depende dele. Nenhum de nós é suficiente para essas coisas. Toda a nossa suficiência ou vem de Deus, ou nós estamos perdidos. Ainda depois de salvos, que faremos se não estivermos juntos a Cristo, irmãos? Dependendo de Cristo. Ficando para trás da fila para que Cristo seja visto. Que isso seja o desejo dos nossos corações. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Proclamando